Agora, eu disse a vocês, vamos analisar o que está acontecendo, em primeiro lugar, pelos aspectos técnicos e jurídicos, e depois, agora sim, gente com nossos analistas, vamos abordar, evidentemente, os aspectos políticos do que está acontecendo. Caio Junqueira, já cumprimentei aqui ao meu lado, na bancada, em São Paulo. Oportunidade de eu dar meu boa noite ao colega Leandro Rezende, nosso analista político lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Leandro. O pedido de impeachment, Caio, quando a gente lê ele nos seus detalhes, ele, escrito na primeira pessoa, né, se parece mais a um manifesto político. Do ponto de vista jurídico, os especialistas arrebentaram com essa peça. Carece de qualquer fundamento, no entender deles. Do ponto de vista político. É um manifesto político, é um ato político. Se a gente pegar todas as lives que o presidente fez, as declarações que o presidente Jair Bolsonaro fez, rebuscar um pouquinho e colocar no papel, é o que está esse resumo ali do manifesto político contra o judiciário, uma tese jurídica que, em suma, diz o quê? Se o Poder Executivo e o Poder Legislativo podem ser criticados e atacados por qualquer cidadão brasileiro, porque o Poder Judiciário não pode. Se você é um ator político, você também tem que aguentar. Exatamente. Ele diz na peça, inclusive, que ele aguenta e que, como o Judiciário, na visão dele, virou um ator político, um player político, também deve ser submetido à crítica e ao escrutínio político. Essa é a tese do manifesto. É a tese que está lá, do manifesto político, o manifesto da vítima das circunstâncias, seria, no caso aí, talvez o título, a manchete, Leandro. A gente tem duas manifestações do Senado muito relevantes, Leandro. Uma do presidente Rodrigo Pacheco, o jeito dele, que é nas entrelinhas, sobretudo, né? Quando ele diz, não antevejo motivos técnicos, está dizendo isso daí não prospera. Mas a gente tem o Davi Alcolumbre, recusando-se a levar adiante a indicação de um candidato do presidente Jair Bolsonaro a uma vaga do Supremo. O que isso significa do ponto de vista político para o presidente, Leandro? Esse movimento do Davi Alcolumbre, sem dúvida, é o principal desdobramento, né, William? Boa noite para você, para o Caio, para todo mundo com a gente aqui no Jornal da CNN. Esse movimento do presidente da CCJ, né, Davi Alcolumbre, de não pautar a indicação do André Mendonça, deixa muito claro o impacto que teve esse movimento atabalhoado do presidente Jair Bolsonaro, já anunciado, mas de protocolar, enfim, esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. De uma outra parte, o Rodrigo Pacheco deixou claro aí que não antevê esses motivos técnicos, jurídicos e políticos, mas dá aí alguns recados. Deixa claro que o Brasil tem outros problemas que estão sendo aí escanteados pelo presidente Jair Bolsonaro, talvez por não apresentar soluções, mas problemas mais urgentes que estão sendo aí jogados para baixo do tapete para se discutir essa tese que Rodrigo Pacheco deixou claro não vai prosperar no Senado. Ele criou quase um próprio discurso, digamos, um tom de estadista, de presidencial, coisas mais importantes que ele está dizendo. Agora, há um desdobramento político, eu queria ver como é que vocês dois enxergam o que está acontecendo. Bolsonaro queimou as pontes? Voltou a queimar as pontes, sim, hoje, o que não significa que nas próximas semanas, nos próximos dias, toda aquela operação política que estava em curso volte a ser retomada, muito provavelmente vai ser retomada, porque tem muita gente que está assistindo tudo isso lá em Brasília, tanto dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso Nacional e dentro do Supremo Tribunal Federal, que acha que o país não pode parar para assistir um presidente da República brigando com um ministro do Supremo Tribunal Federal. A informação que eu tenho de dentro do governo, de dentro do Palácio do Planalto, é que eles se sentem, é o reverso, eles se sentem acuados, sitiados, não querem deixá-los governar e estão criando uma turbulência política para impedi-lo de se reeleger, para afetar a economia. Essa é a tese do que eu ouço, não estou falando que eu subscrevo, vá aqui. Está muito claro. Sim. Está muito claro, nós sabemos perfeitamente a separação entre aquilo que a gente apura e averigua como repórteres e jornalistas e aquilo que a gente gostaria, endossa ou acha que é bom ou que é ruim acontecer. Está perfeitamente claro. Não se preocupe quanto a isso, o público entende isso perfeitamente. Agora, Leandro, se a gente fala de imagens, essa imagem, essa figura de linguagem, acho que é a palavra mais correta, de queimar as pontes, sugere, ele tira de si mesmo, o presidente, com as posturas políticas dele, a possibilidade de recuo. O Caio sugere uma outra imagem que talvez seja mais adequada como figura de linguagem, que é a de queimou as caravelas. Daqui para frente, eu não tenho outra saída senão pular para frente. É assim que você está vendo?
William, os bombeiros, né, já que a gente falou tanto de queimar, os bombeiros vão ter que trabalhar muito, os bombeiros do Planalto, para tentar consertar aí essas pontes que, sem dúvida nenhuma, pela nota do Supremo Tribunal Federal, fica claro que não há mais aí um clima, pelo menos agora, como o Caio disse, isso pode mudar na próxima semana, mas não há um clima objetivo para que os poderes sentem aí para conversar e ver os problemas que o Brasil, de fato, precisa debater. A nota do Supremo Tribunal Federal é, sim, muito dura. O presidente Jair Bolsonaro também foi muito duro com o Supremo e a resposta do Supremo veio à altura e é difícil de imaginar, e a gente observa até no discurso do presidente Rodrigo Pacheco, uma certa decepção. Ele afirmou ali, a semana começou de um jeito, conversei com o Fux, conversei com o PGR, o Ciro Nogueira conversou também, se tentou chegar num acordo, mas depende muito do presidente. O presidente parece que não está disposto a esse diálogo e se não tiver um movimento dele próprio, do presidente Jair Bolsonaro, vai ser difícil sair essa concertação dos poderes. Deixa eu pegar, Leandro, e é dirigida a vocês duas a mesma observação. Nós estamos chegando ao final da conversa, mas acho que dá tempo ainda a gente colocar esse ponto que ele está levantando. Quando a gente olha para o teor da nota do STF e quando a gente olha para o teor das acusações feitas pelo presidente da República, tanto à Corte quanto ao integrante da Corte, tem um impasse. O Bolsonaro acusa o STF de agir de forma inconstitucional. O STF responde acusando o Bolsonaro de não respeitar o Estado de Direito. Como é que sai desse impasse? Sai desse impasse com política e com conversa, porque essa é a minha percepção, a minha avaliação. Tem muita gente em Brasília que não deseja... Aí já é o que o analista Caio Junqueira recomenda que se faça. A pergunta foi o que o Caio Junqueira acha que vai acontecer. Não, eu acho que vai continuar acontecendo o que aconteceu durante essa semana, de ter Ciro Nogueira, de ter Fábio Faria, de ter Gilmar Mendes, de ter Dias Toffoli tentando sentar para conversar junto também com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco. É quando começa um monte de gente, duas figuras poderosas, personalistas, sim, que são tanto Alexandre de Moraes quanto Jair Bolsonaro a brigar, e o país não pode parar em razão disso. Mas me surpreende muito essa percepção dos dois lados acusarem, porque os dois lados acusam sim. Um ao outro de inconstitucionalidades. Sim. E o problema, Vac, o grande problema é que as manifestações, por ser um político, o presidente Jair Bolsonaro, a gente acaba tendo mais previsibilidade. A gente sabe que toda quinta-feira tem a live, que todo dia ele está no cercadinho. Do outro lado, Alexandre de Moraes está atrás ali do computador, do notebook dele, sei lá, planejando já a próxima diligência, que pode chegar, inclusive, no ambiente presidencial. Isso é uma informação? É um pouco de informação, sim. É um pouco, sim. Está registrado, porque ela é importantíssima. Sim, sim. Um está jogando com a cabeça, o outro com o impulso das ruas. Leandro, terminando, Leandro, que estamos cumpridando um bocado a conversa. O que vai acontecer nesse impasse? O que a gente não tem dúvida de que vai acontecer é de que agora o presidente tem um fato novo para mobilizar a sua base, principalmente nas redes sociais. A gente vai ter uma semana de muita pressão em cima do Senado. A gente teve na semana passada a discussão do voto impresso e essa foi enterrada. Agora a discussão, a base de apoio mais fiel ao presidente se une em torno de pressionar o Senado e tentar aí pressioná-lo, né, para que dê prosseguimento ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes.